Olha, com alegria nós iniciamos mais um programa Andando com Cristo aqui na TV Grandourados, a TV da família douradense, sempre chegando com a palavra de Deus até você, onde você estiver. E o programa Andando com Cristo é uma produção aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana de Dourados, e ele chega para levar a palavra de Deus até você, a sua família, a sua casa. E a palavra de Deus, ela é transformadora, onde ela chega trazendo transformação de vidas, de ambiente, enfim, porque ela é o poder de Deus, é o Evangelho, é o poder de Deus para a transformação. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, esse ano de 2017, ela está em todo o nosso território nacional comemorando os 500 anos da Reforma Protestante do século XVI. Porque exatamente em 1517 foi o grito da Reforma, foi o ponto de partida da Reforma. A Reforma não envolve só a Igreja Presbiteriana, nós temos a Igreja Luterana, a Igreja Congregacional e outras igrejas batistas, reformadas, enfim, todo o movimento protestante de igrejas reformadas no mundo inteiro tem essa data de 1517, 31 de outubro de 1517, como a data oficial da Reforma Protestante. E agora, em 2017, nós estamos comemorando 500 anos da Reforma, cujo lema, Igreja Reformada, sempre se reformando à luz da Palavra de Deus, a revitalização do coração humano, à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus, que é o poder de Deus para a transformação do homem. Então, este lema que nos segue e nos persegue, também é a alegria que nós temos em cada dia, temos o nosso coração renovado segundo a Palavra de Deus. E hoje eu quero tratar sobre esta renovação da vida, a reforma que traz esta renovação da vida, não só no contexto da igreja, não só no contexto do culto, mas também no contexto da sociedade em geral. E você é nosso convidado para acompanhar aqui o programa Andando com Cristo nesse dia de hoje, com alegria que nós chegamos até o seu lar. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para lermos e também podermos expor a você as Escrituras, a Palavra de Deus, tá bom? Não saia daí, vamos para o intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Olha, nós vamos ler para você a palavra de Deus, Romanos capítulo 12, os versículos 1 e 2,
que fala sobre a nova vida em Cristo. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto nos coloca diante de um anseio da nossa alma. Ele diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Eu não vou rogar pelo seu alto esforço, nem pela sua autoajuda, nem pela sua autodeterminação, até porque o homem, na sua depravação, na sua falência espiritual, por si mesmo, ele não tem condições de buscar a Deus. Então Paulo roga aqui aos irmãos pela misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que nos alcança. É a misericórdia de Deus, a palavra misericórdia, miser e cordes, que quer dizer o coração de Deus voltado para a nossa miséria humana que o pecado nos submeteu. Paulo está dizendo: eu rogo não pelo seu esforço próprio, mas pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, apenas se apresente diante de Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é o culto segundo as Escrituras. E o culto aqui não é só aquele momento de adoração na igreja. O culto aqui é uma referência a toda a vida de uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho e transformada. Senão você vai pensar que aqui no culto, quando você está no templo, na igreja, no momento de culto, no momento de adoração, você precisa de ser uma pessoa espiritualizada, uma pessoa com voz de anjo, mais ou menos fazendo um teatro religioso diante de Deus para ser aceito por Ele. E depois que você sai do templo, você divorcia a sua vida espiritual, a sua vida de comunhão com Deus, da sua vida particular. Alguns chegam a falar a vida secular. Não existe essa dicotomia da vida. Nós somos culto quando estamos na presença do Senhor, no templo, aquele momento do culto coletivo, e o nosso culto a Deus continua durante toda a nossa vida, com a nossa postura, com a nossa conduta, com a nossa forma de fazer todas as coisas para agradar ao Senhor. Até o nosso trabalho é um culto a Deus, e nós vamos estender um pouco mais sobre isso. Então Paulo fala que é um culto racional, é um culto que não se prende a um momento de emoção. As pessoas chegam na igreja, quer ter aquele momento de emoção, quase que como uma catarse, como uma êxtase da alma, como uma forma de purificação espiritual para voltar para o pecado. Não, não é assim. O culto a Deus, ele é contínuo, ele é permanente. Tem um momento que nós ajuntamos coletivamente, encerra a liturgia coletiva do culto para continuar a liturgia da vida. E é isso que faz de você um servo de Deus, um cristão, um verdadeiro, enfim. Então esse culto é racional, ele é constante, ele é segundo as Escrituras, não é segundo a vontade do coração do homem. E ele visa agradar a Deus e não agradar o homem. É isso que Paulo está chamando aqui de culto racional, exatamente para separar do modelo de culto pagão, que era um culto meramente emocional, cheio de mistérios e tantas coisas. O texto continua dizendo assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não somos chamados para conformar com este século. A palavra conformar quer dizer você seguir o modelo desse século, ou o paradigma desse século, ou você tomar a forma deste século. Nós vemos os meios de comunicação que querem massificar a sociedade.
vender uma ideologia barata para a sociedade, uma ideologia onde não tem mais moral, não tem mais princípio. Enquanto a igreja e a família passava para o ser humano, para o cidadão, para o indivíduo, os valores de Deus, das Escrituras, o valor da família, o valor que ele deveria preservar na alma, nós víamos famílias identificadas com o Evangelho. Agora que passou a ser os meios de comunicação, ditando os costumes, até a cor da sua camisa, até o jeito de você andar, até a tatuagem que você vai colocar no braço, ou o brinco na orelha, ou o piercing no nariz, depois que a mídia passou a massificar a nossa sociedade, então tomar a forma deste mundo é mais ou menos isto. E as pessoas estão perdendo os valores que nos tornam seres humanos, cuja a nossa individualidade, cuja a nossa humanidade, ela está presente na nossa ética, conduta, na nossa moral. Então Paulo está dizendo, não vos conformeis com este século, não assuma a forma deste século, ou a forma deste século, mas transformai-vos. Nós somos colocados aqui como elementos de transformação do século, não de assumir a forma do século, não ficarmos de conformidade, de mãos dadas com a secularização deste mundo, mas transformar este mundo. E ele diz aqui, com a renovação da vossa mente. Tudo vai passar então pela nossa mente, pela renovação da vossa mente. Então você vai experimentar qual que é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Quantas pessoas que nos procuram, e o objetivo é o seguinte: como que eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Como que eu posso andar de conformidade com a vontade de Deus? Paulo está falando aqui que é não tomando a forma do mundo, mas transformando o mundo com a renovação do nosso coração, da nossa mente, para que onde formos, onde pisarmos, onde colocarmos a planta dos nossos pés, as pessoas saibam que tem ali um servo de Deus, uma serva de Deus, que não se conforma com a secularização da família, a secularização dos valores, não conforma com este mundo, mas tem valores bem definidos, tem princípios bem definidos, porque tem a palavra de Deus no seu coração, experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E isto requer de nós uma postura condizente com o Evangelho. Então é isso que Paulo está falando aqui. Eu rogo, eu clamo a você e eu conclamo você a ser um cidadão dos céus, mesmo numa sociedade pervertida, mesmo dentro de uma sociedade que se afasta de Deus a cada dia e a cada instante. Nós temos uma visão de mundo. O cristianismo não é um movimento alheio, como pensam alguns, sem uma diretriz muito bem estabelecida pela palavra de Deus. Alguns vão dizer sem uma diretriz teórica ou ideológica, como você quiser chamar, mas nós temos a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, que tudo começou com a criação de Deus, é o primeiro pilar da nossa cosmovisão cristã. Deus criou todas as coisas, este mundo não autoexistiu, este mundo não é uma obra do acaso, Deus criou todas as coisas. Segundo pilar, houve uma queda, o homem transgrediu a ordem de Deus, que o seu Criador. Então a criatura rebelou-se contra o Criador, ou transgrediu a ordem do seu Criador e submeteu toda a raça humana a um estado de depravação total. É a chamada queda do homem, o pecado original. Por isso que as coisas são como são. As pessoas não se respeitam, violência nas suas mãos, por todos os lados uma imoralidade, um desrespeito, e
um falso moralismo, que as pessoas veem em nome de um moralismo. Por que morre criancinha de fome se Deus é bom? É uma falsa moralidade que quer acusar Deus da miséria do próprio homem. Então houve uma queda, houve uma criação, mas houve uma queda. O homem caiu do estado em que ele foi criado. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, por isso que Paulo fala pelas misericórdias de Deus, Deus na sua bondade e misericórdia, Ele promoveu uma redenção. Então, o terceiro pilar da cosmovisão cristã é a redenção. Deus começou a sua missão de redimir o homem. E nesta missão de Deus redimir o homem, Ele nos mandou Jesus, o seu Filho, como Salvador, para nos salvar, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que o homem seja restaurado à comunhão com Deus e todas as coisas, não só o homem, mas toda a criação, seja restaurada com Deus nesta redenção. Há uma redenção e ela está em progresso. Por isso que a palavra de Deus nos manda comunicar o Evangelho, anunciar o Evangelho, porque há uma ação redentiva de Deus nisso. Deus redime o homem, a missão de Deus de buscar e salvar o perdido, dar a ele uma nova vida, uma nova jornada, uma nova caminhada. É o terceiro pilar, a redenção, e o quarto pilar é a consumação. Deus tem no seu calendário, no seu cronograma divino, não só o princípio, mas o fim desta era. Então haverá uma consumação de todas as coisas, na manifestação da glória de Deus, no dia que Cristo voltar a este mundo, para julgar este mundo, para buscar a sua igreja. Então nós aguardamos esta consumação com grande expectativa, com grande esperança. Criação, queda, redenção e consumação são os pilares da nossa cosmovisão cristã. E enquanto nós aguardamos esta consumação, nós somos chamados para viver uma vida transformadora. Por isso que Paulo fala: transformai-vos. E é esta palavrinha que nós vamos examinar no próximo bloco do programa. Vamos para o intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar.
Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 34270379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós estamos falando hoje sobre a renovação da vida, sobre o Evangelho, sobre a transformação. Romanos capítulo 12, 1 e 2. E Paulo fala: transformai-vos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Eu quero falar desta renovação da vida. Onde o Evangelho chega, ele chega levando a renovação da vida. O Evangelho é o poder transformador de Deus, não só para o coração do homem, mas também para o meio onde ele vive. A família onde chega o Evangelho, as transformações naquela família são inevitáveis. Então, esta renovação, ela tem alguns aspectos. Por exemplo, o aspecto moral, a renovação moral da vida. O que seria essa renovação moral? Todos nós sabemos das condições e atitudes básicas do ser humano, do comportamento humano. Moral ou ética são aqueles princípios e valores que regem a nossa vida, que o nosso comportamento, as nossas ações são balizados neles. Então, a transformação da mente, ela passa por valores morais. O Evangelho que nos salva é também um Evangelho que transforma a nossa vida, que nos dá uma nova vida, que nos tira de uma velha vida e nos coloca diante de uma nova vida. É uma transformação interior. Essa transformação, ou esta renovação moral, que nós chamamos de santificação, que é um processo contínuo do Espírito Santo aperfeiçoando o nosso coração, nos moldando segundo a vontade de Deus. A santificação é uma obra do Espírito Santo no coração do homem que tem um encontro com Cristo. É uma renovação constante deste coração à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Essa santificação, ela não é um elemento apenas cultico. Por exemplo, nós logo identificamos essa santificação com o culto a Deus. Então você vem à igreja, chega aqui, todo mundo ora, todo mundo canta, todo mundo se alegra em adorar ao Senhor e presta culto, arrepende dos seus pecados, ouve a palavra de Deus. É uma forma de você estar santificando o seu coração, não resta dúvida. Cada vez que você ouve a palavra de Deus, essa palavra é transformadora, essa palavra é renovadora, ela traz ao coração humano um refrigério, mas traz também uma transformação, uma limpeza. Jesus chegou a dizer para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então o Espírito Santo, utilizando da palavra de Deus para santificar o nosso coração. Então, no culto a Deus, isso é muito comum. Quando nós congregamos com a igreja para a adoração, para todo um programa de culto, toda uma liturgia voltada para conduzir o adorador à adoração, você tem o seu coração renovado, transformado, edificado pela palavra de Deus, trabalhada pelo Espírito Santo. Só que esta renovação moral, ela não é apenas para o culto. Essa renovação moral, ela é uma constância na vida da pessoa que tem um encontro transformador com Cristo. Paulo chega a dizer: aquele que furtava, não furte mais; aquele que adulterava, não adultera mais; aquele que falava palavrão, a boca dele vivia cheia de palavra torpe, agora não fala mais palavra torpe. Antes
Fala aquilo que vai edificar as pessoas que estão à sua volta. Então, não é uma renovação moral apenas quando você está no culto, é uma santificação progressiva. Por onde você passar, onde você pisar, ela vai ser transformadora. Por exemplo, no seu ambiente de trabalho, na sua família, você não pode ficar privado apenas ao culto essa sua renovação moral. Ela tem que acompanhar a sua vida, as suas atitudes, a sua forma como você administra a vida. E é dessa forma que nós vamos estar reconstruindo a sociedade segundo a vontade de Deus, segundo os padrões de Deus, segundo as orientações da palavra de Deus. Então lembra, essa transformação da mente, ela é também uma renovação moral. Mas ela, além de ser uma renovação moral, ela é também uma renovação social. Este indivíduo, ele não vai viver isoladamente agora. Muitas pessoas acham assim que, uma vez agora salvos em Cristo, as pessoas se convertem e que creem em Cristo como seu Salvador e se torna agora uma nova criatura, ele tem que afastar da sua família, dos seus amigos, da sociedade, mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo lá na sua família, na sociedade, entre os seus amigos, mas não afastar deles. Se algum amigo quiser afastar de você, é uma decisão dele, mas você jamais pode afastar dos seus amigos. Por quê? O Evangelho nos coloca para fazermos uma renovação social. Ou seja, lá na família, agora nós vamos relacionar com o ser humano dentro de algumas organizações humanas. A família, a escola, o Estado, a sociedade, a igreja, uma empresa, um comércio, enfim, onde você estiver. Agora você vai zelar ali pelos valores morais da família e etc. Por exemplo, família. Nós não estamos aqui apenas para criticar as famílias alternativas. Nós estamos aqui para mostrar um modelo de família segundo os valores espirituais, segundo os valores da palavra de Deus. E você pode me perguntar quais são, ou qual é esse modelo de família segundo a obra redentiva, a ação redentiva de Deus. Essa família, ela começa de um casamento heterossexual entre um homem e uma mulher. É assim que é o padrão que a palavra de Deus nos ensina. Essa família é composta de um marido e uma mulher, ou um pai e uma mãe. Essa família tem filhos. E se não tem, por uma razão que Deus não te permitiu ter, é diferente. Mas não por decisão de não gerar, de não trazer à luz a humanidade, dar sequência à marcha da civilização, a raça humana sobre a terra. Então essa família é composta de pai, mãe e filhos vivendo segundo os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Os pais têm autoridade sobre os filhos devem obedecer os seus pais. Esta é a redenção da família, ou seja, uma renovação social implica em termos famílias fortes, bem estabelecidas segundo os padrões da palavra de Deus. Uma sociedade composta de famílias bem estabelecidas segundo os padrões da renovação social, a renovação do Evangelho, a renovação da palavra de Deus, nós vamos ter uma sociedade forte. Nós vamos ter, se nós temos famílias fortes, nós teremos um Estado forte, teremos escolas fortes, teremos igrejas fortes, teremos empresas fortes, porque a família é a célula máter da sociedade. E se esses valores da renovação moral, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, dentro dos padrões que estabelecem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós vamos ter uma sociedade forte, fortalecida, fortificada. Então, a renovação social, isso significa que o Estado também precisa de ser alcançado por esta renovação social. Quando vemos tanta corrupção no nosso país, tantos desmandos,
uma imoralidade crônica no nosso país. Nós estamos vendo que esta redenção do Evangelho não está chegando no Estado, onde deveria representar bem o seu papel diante de Deus, porque o Estado também é uma organização estabelecida por Deus, é uma instituição divina, o Estado. Então, esta renovação social, ela precisa de chegar também nas estruturas do Estado, onde os que governam, governam para o povo, pelo povo e para o bem do povo, onde o cidadão não sonega os seus impostos, onde aqueles agentes que são colocados para administrar o Estado não desviam os recursos que devem socorrer a população e deve chegar até a população como sendo uma forma de participarmos da providência de Deus com a vida humana na terra. O Estado tem um papel muito importante dentro do projeto de Deus, da proteção do ser humano e da moralidade da família, da moralidade dos valores e dos padrões que cercam as nossas ações, seja na igreja, seja no Estado, seja na família, seja na escola, seja na sociedade em geral. A renovação moral, a renovação espiritual, e poderíamos também tratar da renovação emocional ou até mesmo da renovação sexual. Nós vivemos numa sociedade de muita promiscuidade, de muita imoralidade sexual. A prova está por todos os lados. Pega as estatísticas para você ver como que ainda com todo o empenho das autoridades, a pedofilia é um problema sério. A bestialidade é um problema sério. A imoralidade das nossas classes é um problema sério. A deteriorização moral do ser humano por causa da sexualidade, problemas voltados a desvios da conduta sexual. Olha, nós temos que entender que Deus nos criou seres sexuados. E através da sexualidade, a raça humana continua progredindo sobre a terra, avançando sobre a terra. Mas nós precisamos de saber usar todas as coisas que Deus nos deu para um bem, para um fim proveitoso. Isso significa que não precisávamos de viver numa sociedade tão promíscua, tão imoral, que usa tão mal os valores com os quais Deus nos criou. O Evangelho, a transformação, passa por todas estas coisas. Passa por comportamentos morais, por uma ética, por uma conduta que reflete o Evangelho não só dentro das igrejas, mas o Evangelho vivido no dia a dia da sociedade. Então, nós estamos falando, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu espero que você aprenda a viver o Evangelho no dia a dia e experimente a boa vontade de Deus na sua vida e na vida da sua família e por onde você passar. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar mais um intervalo e voltamos para concluir o programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507.
Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua companhia e já quero começar a divulgar aqui, dia 31 de outubro, é o dia dos 500 anos da Reforma. Então, dia 21 de outubro, nós vamos ter uma programação muito especial aqui em Dourados e já começo a divulgar. Nós vamos comemorar aqui a Igreja Presbiteriana do Brasil e estará também convidando as demais igrejas que desejarem comemorar conosco. Dia 21 de outubro, lá no Parque de Exposições, às 19 horas, nós vamos comemorar os 500 anos da Reforma. E você é nosso convidado para participar dessa programação, tá bem? Vamos orar, vamos falar com Deus. Oração é conversar com Deus. Oração é... Deus nosso Pai, nós agradecemos porque o Teu Evangelho é o Evangelho da Tua graça, da Tua misericórdia, que demonstra o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua ação redentiva para com o ser humano, porque o Senhor mandou Jesus, o Teu Filho, para nos salvar. Deus, pode ser que este lar que nos ouve agora, que nos assiste, esteja precisando desta graça do Evangelho, que renova a vida, que renova o coração, que transforma, que dá nova vida, nova visão, que transforma a mente, que muda a forma de pensar, de agir, não só quando está num culto, mas no dia a dia da vida, pela ação transformadora do Teu Evangelho. Nós oramos para que a Tua graça alcance este lar e que a Tua obra de salvação chegue ao coração desse nosso telespectador. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Olha, muito obrigado da sua companhia. Continue aí na programação da TV Grandourados, a TV da família douradense, e te espero no próximo domingo às 9 horas da manhã na Escola Dominical e às 19 horas para o culto. Deus abençoe você e a sua família. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto